Schur para vocês, do que é arte na época de Platão e para Platão, portanto, o que Platão entende como arte, quando ele está falando de arte ou tecné, e depois a gente entra na questão do livro 3 do Platão, que vocês vão ver que eu comento esse livro 3 da República no vídeo sobre Aristóteles. Vocês devem ter percebido que a gente falou do livro 5, do livro 10 e não falou do livro 3, mas eu comento esse livro 3 lá no vídeo, e esse livro 3 é o gancho para a gente começar a falar da poética de Aristóteles. Eu vou explicar um pouco por quê. Então, começando aqui a questão sobre o que era arte na época de Platão, então, quando Platão fala de arte, o que ele está querendo dizer? Deixa eu só encontrar aqui direitinho o meu texto. O que então Platão tá querendo dizer quando ele chama de arte, vamos dizer assim? Deixa eu só achar, peraí, que as aulas estão fora de ordem. Tá, achei. Qual que é a questão? Então, o Schur começa falando, naquele texto que está lá circulando no Zap para vocês, de que quando o Platão fala do Hípias, a gente pode pensar numa outra questão. O Hípias é um homem todo fantasiado, é um homem feliz, é um homem que, então, se veste de brocado, né, como ele diz no Hípias, então é um homem que tem prestígio social. A gente pode pensar também no prestígio social dos pintores de Schur. Qual que é, então, a figura desse demiurgo, que já não é mais simplesmente um demiurgo, um artesão como qualquer outro, ele já está ganhando, então, também esse outro lugar. Então, quando Platão está falando do pintor, ele está falando do pintor, e o Schur fala do Zeuxis, né, que é um pintor que depois vai ser muito citado, vai ser citado pelo Plínio, vai ser citado no Renascimento, mas a gente não conhece nenhuma obra dele, porque a gente não conhece praticamente nenhuma pintura grega, né? Todas as pinturas gregas desapareceram. Mas esse pintor, Zeuxis, ele também se vestia de brocado, portanto, ele também tinha um prestígio social, e é por isso também que Platão associa esse prestígio social do sofista ao do pintor, porque ambos são figuras que estão ganhando um certo prestígio nessa época, né? Então, interessa então saber, na verdade, que prestígio é esse? Que prestígio, de onde vem, vamos dizer assim, a social desses homens? Do sofista, o Hípias, por exemplo, e dos pintores, onde eles estão encontrando, na verdade, esse diferencial que faz deles homens de tanto prestígio, que se vestem de brocado, que vivem felizes na sociedade. Se vocês lerem o Hípias, no começo, exatamente é essa imagem que o Platão dá dele para nós, de uma figura que fica se pavoneando, na verdade, daquilo que ele sabe. Então, essa questão, né, desse imitador da aparência. E aí o Schur vai, especificamente, num texto que a gente não leu, eu só vou ler essa partezinha, que é o Sofista, do Platão, no texto Sofista. Porque nesse texto, onde Platão realmente, Platão não está preocupado em falar de pintura, ele está querendo realmente montar uma rede para conseguir separar o sofista daquele que está tentando construir um discurso verdadeiro. Então ele vai se valer nesse texto de uma distinção, a figura, o Sócrates de Platão, que vai ficar muito famosa, e essa distinção que é produzida no Sofista, ela vai ter larga história, e é por isso que eu vou falar um pouquinho dela, porque eu falei para vocês daquele livro do Florienski, né, do Pavel Florienski, e esse livro do Florienski é todo baseado nessa distinção que está ali no Sofista. E qual é essa distinção? Vocês vão ler isso mais claramente no texto do Schur depois. No Sofista, então, a conhecida distinção entre dois modos de mímese, e depois a gente vai ver outros dois modos de mímese no livro 3, que é aquela dos antigos, né, que é aquela que é arcaica e, portanto, melhor, e isso é muito interessante na estrutura do texto platônico e do texto antigo. A gente sempre tem essa ideia de que o que é melhor, os neóis são melhores, né? Os jovens são melhores, aquilo que é novo é melhor, mas essa não é uma perspectiva grega. Então, a pintura dos antigos e aquela que Platão diz que é dos modernos, do demiurgo de hoje em dia, como ele vai dizer. E a distinção, ela se dá exatamente no texto em que o estrangeiro está procurando definir a arte da sofística. E aí ele vai fazer uma distinção entre um tipo de mímese que é icástica, icastiqué, e um tipo de mímese que é fantastiqué, que é fantástica.
essa noção de mimese cástica e mimese fantástica, ou seja, dois modos de imitar que aparecem no sofista, ela vai ter, então, larga herança, mesmo contra Platão. E o que o Schur está tentando perguntar nesse seu livro é, tirando toda a história, porque a gente tem uma longa história do que é mimese cástica e mimese fantástica, inclusive a palavra fantástico para nós tem um sentido muito diferente. Você fala assim, é uma mimese fantástica, vocês já estão imaginando monstros, né, assim, coisas maravilhosas, enfim. Mas o que o Platão está querendo dizer na época dele? Os artistas, então, como diz Platão, de hoje em dia, e é muito interessante o termo, né, que é demiurgoi nun, de hoje em dia, de agora, mandam a verdade passear. Então, a verdade, dão a Deus a verdade para esquecer as belas proporções, as formas tal como elas devem ser, procurando da arte apenas o seu fantasma, fantastique. Então, vocês vão ver isso lá no texto da a palavra fantasma, né? Fantastiken, fantasma, é aquilo que é apenas a aparência. Indo ao texto do sofista, eu vou ler exatamente o texto do sofista. A primeira arte que distingue na mimética é a arte de copiar. Ora, copia-se mais fielmente quando, para melhorar a imitação, transportam-se de modo às suas relações exatas de largura, comprimento e profundidade, e elas são revestidas, cada parte das cores como lhe convém. Então, quando eu copio alguma coisa, eu copio a sua proporção exata, a sua largura, o seu comprimento, a sua medida exata e as cores tal como convém. A palavra convém também é uma palavra muito importante, que depois a gente pode trabalhar um pouquinho com ela, que é a ideia da conveniência. A boa mímese é aquela que está também conforme o que convém, que depois vai denotar a noção de decoro, né? Hoje em dia a gente tem a noção de decoro muito mais ligada a uma noção moral, que é também, né? Mas decoro é aquilo que está fora de lugar. Por isso que, assim, uma conduta indecorosa, assim, quando fala de falta de decoro parlamentar, é quando você agiu dentro do parlamento com algo que não condiz com a forma do parlamento. Então, o decoro tem a ver com conveniência, nesse sentido, inclusive, da mímese. É conveniente que um escravo fale uma linguagem chula, mas não um príncipe, na mímese. Como também não é conveniente na vida, né? Mas, enfim, e continuando a citação do sofista, dando de mão a verdade, esses artistas que copiam, não sacrificam os artistas as proporções exatas para substituí-las em suas figuras pelas proporções que dão ilusão de serem mais corretas? Ou seja, há uma arte de copiar que é aquela que está próxima à verdade do que se copia, tanto na conveniência das cores, quanto na forma, na proporção. Mas há aquela arte de copiar ou aquela arte de imitar que imita das coisas apenas a aparência. E aí o Schur vai tentar dizer do que Platão está falando quando ele fala disso. Então a arte de copiar, ela tem dois modos. Ou ela é icástica, e ela copia a coisa tal como a coisa é, nas suas proporções, nas suas relações, vai dizer Schur, na sua geometria interna, ou seja, naquilo que ela é, mesmo além daquilo que eu vejo, naquilo que ela é enquanto medida, enquanto métrica, isso é a aposta do Schur, no qual o cânone, portanto, a proporção entre as partes regula a beleza, apresentando essa imagem como uma cópia fiel da verdade daquilo que ela é. E a gente pode lembrar aqui um pouco, é o que o Schur está tentando falar, que a mimese cástica ela ficou sendo entendida como aquela que copia as coisas tal como as coisas são, entre mil aspas, realista. O Schur entende ao contrário, não é realista, é verdadeiro. Então, o cânone de Policleto, aquele que vai medir qual é a proporção ideal de um homem, essa é a mimese cástica, porque é a mimese que mostra do homem não aquilo que ele aparenta ser, mas aquilo que ele é, na sua geometria interna, na mensuração do belo, do melhor. Já por outro lado, e no segundo caso, tal como o sofista, há aqueles que mandam a verdade passear, os demiurgoi non, os demiurgos de hoje em dia, para procurar
passar da imagem aquilo que a imagem aparenta. Correm atrás de fantasmas, correm atrás de aparições. Quem é esse pintor, né? Quem é esse demiurgo? E aí eu continuo, sofista. Mas que nome daremos aos que parecem copiar o belo para espectadores desfavoravelmente colocados? O que, entretanto, perderia essa pretendida fidelidade da cópia para os olhares capazes de alcançar plenamente proporções tão vastas? O que, assim, simula a cópia, mas de forma alguma o que é, não seria o produtor de um simulacro? Esse artista de hoje em dia, então, como diz Platão, manda a verdade passear e se contenta com dar das coisas aquilo que as coisas aparentam, com a simetria das doxas, daquilo que aparece da doxa, daquilo que parece ser belo, né? Da doxas enai calas, daquilo que parece ser belo, mas não necessariamente é belo. Esses artistas, e aí ele cita vários, Lisipo, Eufranor, ou mesmo Praxíteles, né, que são citados pelo Schur, seriam os artistas que viveriam na época de Platão, o demiurgo de hoje em dia, e estariam quebrando as regras rígidas de um certo arcaísmo próprio à pintura e à escultura grega, procurando captar, e isso depois eu vou tentar mostrar para vocês nas imagens, uma espécie de movimentação. Ao invés de você fazer uma escultura rígida, você tenta captar um movimento dessa escultura. Ou seja, você tenta captar essa escultura como se ela estivesse viva, como se ela se movesse, como então se eu captasse não só aquilo que a escultura ou a coisa é, mas também aquilo que é a aparência, aquilo que é volátil, aquilo que está no tempo, por exemplo, numa escultura. Depois a gente vai ver isso um pouco melhor. Então, esses artistas, eles rompem com as regras rígidas, tanto do hieratismo arcaico, que é aquelas esculturas que parecem egípcias. Inclusive, Platão vai falar muito a favor da arte egípcia, porque a arte egípcia era entendida por eles, pelos gregos, como uma arte que tinha já muito tempo e que ela nunca se alterava, portanto, ela se conservava próxima àquilo que seria a verdade. E esse hieratismo arcaico, na verdade, da arte clássica, e mesmo da simetria interna da forma. Então, eram artistas muito mais preocupados em captar um movimento, talvez. Uma outra questão dessa arte de hoje em dia, que é muito interessante, que é levantada pelo Schur, não remete apenas à proporção, e ele falou disso, as cores tal como convém, mas também ao colorido. Aí a gente falou um pouco disso na aula passada, a questão do farmaco, né? Do veneno da forma. Então, daria respeito mais a essa arte de pintar. A pintura, e aí Platão vai dizer que a pintura de Polignoto, e vocês vão ver o que pode ter sido essa pintura no vídeo, ela era uma pintura melhor, porque ela é uma pintura linear, tá? Que não simula o que não está lá, e é uma espécie de inscrição pintada, ela é chapada. Enquanto que as pinturas da época de Platão, isso ele vai dizer, elas vão se valer da técnica da esquiagrafia. Esquiagrafia é grafia da sombra, né? Esquiagrafia é grafar o claro escuro, é grafar, portanto, aquilo que não está lá, o que? A terceira dimensão. Portanto, essa ideia de que a técnica da esquiagrafia seria condenada por Platão como algo que capta da imagem aquilo que é um engano, porque não está lá a terceira dimensão. Depois vocês vão ver nas pinturas, por exemplo, de Pompeia, de Herculano. Por que Pompeia e Herculano? A gente está fazendo um salto histórico, mas é porque é o que a gente tem de pintura antiga conservada, porque como essas cidades ficaram soterradas pelo Vesúvio, a pintura se conservou, porque a pintura da Grécia Antiga mesmo sobraram as pinturas em cerâmica, né, que é a pintura dos jarros, dos vasos, das ânforas, mas nenhum tipo de pintura em madeira ou pintura de afresco, de parede, né? Não sobrou. Então, a gente faz uma
ideia a partir da pintura romana que herdou, vamos dizer assim, esse modelo da pintura grega. Mas é uma conjectura, vocês vão ver que o texto do Schulz é muito conjectural, nesse sentido, né? Então, ela se dedicaria a figurar algo que não está lá. E depois vocês vão ler, se vocês quiserem, claro, no Plínio o Velho, que é um romano, que, aliás, morreu na erupção do Vesúvio, coitado, em 79, né? Depois de Cristo. Então, o Plínio vai escrever, por exemplo, das disputas dos pintores antigos, que são lendas dos pintores, como eles brigavam para enganar mais ou menos o observador. Tem uma anedota que é muito interessante, que era um pintor, ele mostra o quadro dele e fala assim, olha que fantástico, olha, pintei aqui uma cena absolutamente fabulosa, que parece real. E aí ele fala, agora me mostra a sua cena, para o outro pintor. E o outro pintor mostra o quadro dele com uma cortina na frente. Fala, então tira a cortina para eu ver, o pintor diz. Aí ele diz, não é a cortina que é a pintura, ele pintou uma cortina. E aí o que ele conseguiu? Enganar até o outro colega. A outra anedota do Plínio também era de que o pintor fazia frutas tão maravilhosas na parede que os passarinhos vinham bicar. E ele fica bravo porque os passarinhos vinham bicar as frutas, mas não se assustavam com o menino que ele tinha pintado na parede. Ou seja, é um jogo de ilusão que passa a ser comum a essa pintura greco-romana. Vocês vão ver muito isso em Pompeia. Alguém aqui já foi em Pompeia? Ou em Herculano? Vocês estão aí, né? Eu estou falando sozinha. Estamos aqui, professora. Fui não, professora. Bom, eu estou aqui. Né? Assim, professor, estamos aqui. Estamos aqui, professora. Não está sozinha, não. Então, Rapaz, eu não vou te abandonar nesse dia nunca, professora. Você está aí ó, na luta. Tá doida. Estou aqui no meu dia. Então, quando vocês forem para Herculano e Pompeia, vocês vão notar muito isso que eu estou falando. Na parede está pintado uma coluna, aqui está pintado um jarro, aqui está pintado uma parte que é arquitetura. É capaz de a gente entrar lá e dar com a cara na parede, porque eles criam uma ilusão completa de que existe um espaço que não existe. Então, é uma reentrância que tem outra dentro, assim, é um jogo de esquiagrafia, ou seja, um jogo de claro e escuro. Esse jogo, exatamente, é parte do que Platão coloca como o problema do pintor lá no livro 10, que mostra das coisas apenas uma parte, e uma aparência que quer enganar. Né? Eu acho que tem terceira dimensão ali, e não tem. Você acha que é uma cena real, tenta entrar e não é um cenário, na verdade. E eu falei a palavra cenário porque esquiagrafia é exatamente a pintura que se usava para cenas romanas, greco-romanas, para o teatro. Ou seja, como vai dizer o Florienski, falando dos ícones russos, uma pintura menor, porque era pintura aplicada, era pintura de cenário. Então você pintava um cenário para parecer realmente que era um lugar que não existia, né? E essa pintura ela acaba ganhando terreno no período greco-romano. Ou seja, citando Schurz, o procedimento de Agatarco, que é esse procedimento de esquiagrafia, foram aperfeiçoados no fim do século V por Apolodoro, o esquiágrafo que introduziu uma verdadeira revolução na arte da pintura. Por esquiagrafia, não se deve entender simplesmente silhuetas análogas às sombras projetadas no muro da caverna, no mito da República, mas cenários. Então, esquiagrafia é a pintura do claro escuro, tá? Que simula, portanto, terceira dimensão. Ou cenários ou quadros onde o jogo de sombras e cores reproduz as aparências e dá, de longe, a ilusão de realidade pela primeira vez. Pela primeira vez, via-se reproduzido sobre uma superfície plana o mundo exterior, com suas profundidades e colorações. Também não é perspectiva, tá? Depois, se vocês quiserem falar sobre isso, a gente fala. É um pouco a ideia da perspectiva, mas a perspectiva é geométrica. Aqui não é geométrico, é um jogo mesmo de claro e escuro. A esquiagrafia será, na arte pictórica posterior, um importante elemento, então, da cenografia. Inclusive, vai aparecer
lá em Vitrúvio, no Da Arquitetura. Então, essa ideia, então, de que Platão separa dois modos de mímese aqui no Sofista. Uma mímese que é icástica, e que é a mímese daquilo que seria a essência e a verdade das coisas, e que a gente pode assimilar, como o Schulz vai fazer, a pintura a escultura do Cânone de Policleto, que é aquilo que é do homem a sua verdade, as suas verdadeiras proporções, e, por outro lado, um tipo de pintura do esquiágrafo, da esquiagrafia, que é a pintura do claro escuro que engana o olho. Essa ideia de mímese icástica e mímese fantástica, icastiqué, fantastiqué, vai ter uma larga história no Ocidente. Tá? Enfim, e a pintura que é, portanto, colada ao real é icástica, e a pintura que extrapola esse limite para aquilo que a gente chama de aparência seria uma pintura fantástica, porque ela capta das coisas o seu fantasma. Tá? Isso vai ser uma tópica realmente que vai ser reaproveitada, como eu disse para vocês, pelo Pavel Florienski para defender a pintura bizantina, que é a pintura tardo-romana, que é a pintura do final do Império Romano, né, que vai depois ser a pintura de ícones, contra a pintura do Renascimento ocidental, que é uma pintura que vem, segundo Florienski, dessa linhagem do cenário. Então, para o Florienski, a pintura do Renascimento é menor, por quê? Porque ela é cenográfica, enquanto que a pintura dos ícones é a pintura das coisas tal como elas são, na sua verdade. O ícone, evidentemente, é uma emanação divina. Né? Então, é um pouco essa questão que eu estou trazendo também essa ideia por causa da ideia de iconoclasma. Né? Enfim, os iconoclasmas todos vão trabalhar com essas distinções platônicas. O ícone contra o ídolo, aquilo que é eidolon, também é uma outra questão grega. O ícone é a essência, o icástico é aquilo que a coisa é na sua essência, na sua verdade. Portanto, o ícone é um signo, não aquilo que eu vejo, mas aquilo que a coisa realmente é, simplificada num signo. Enquanto que o ídolo é uma cópia externa, uma espécie de espelhamento. E o fantasma é a mera aparência. Fala, Pedro. Não sei se sou só eu, mas eu acho que eu tô meio perdido nessa abstração, assim, muito sem imagem, sem referência. Tem alguma imagem que você tenha pra dizer, tipo, essa aqui representa o ícone, essa aqui representa o ídolo, só pra ter algum parâmetro visual? Então, eu vou fazer para vocês um PowerPoint mais específico. Eu posso pegar aqui, se vocês quiserem. Deixa eu ver se eu consigo pegar na bandeja. Só que eu vou ter que saber se eu vou achar também, tá? Vou tentar aqui, peraí. Abrir compartilhamento. Aí, eu tenho que estar com o PowerPoint aberto. Então, eu vou ter que achar o PowerPoint, peraí. É porque quando você fala dessas coisas, assim, de captar a essência pela imagem, eu acho que é um negócio meio... me abstrai tanto que eu não consigo nem ter um referencial de imagético, assim, pra falar, Na caramba. verdade, isso que eu vou mostrar para vocês é a suposição, tá, do Schur, que é esse autor que a gente está lendo. Existem várias outras, tá? Enfim, primeiro porque essa questão que está simulada aqui, como eu disse para vocês, ela não é uma questão exatamente ligada ao problema filosófico do livro, porque o problema filosófico do livro é um problema em relação ao sofista, né? Então a gente já sabe disso, tal. Então a questão para o Platão é pegar o sofista. Então ele usa esses exemplos da demiurgia que provavelmente os contemporâneos dele entendiam imediatamente como metáforas, né, como modos de fazer ver, né. Deixa eu só achar aqui. Agora vamos ver se eu consigo abrir e colocar na bandeja, né, porque eu tenho toda essa dificuldade, né. Tá, agora eu volto aqui, onde estão vocês, e... Não, eu quero a janela do PowerPoint. Não, como é que eu faço? Não consegui achar ainda. Vocês sabem colocar? Área de trabalho. Não. Aí? Não. Agora vocês estão vendo. Estamos vendo. Estão vendo o slide? Uhum. Deixa eu ver. Ok. Dá para ver? Dá para ver.
Então, aqui eu vou mostrar algumas imagens, então vou pular a tópica dos Euclides. Esse aqui, então, seria o que a gente pode dizer daquele exemplo do hieratismo arcaico, arcaizante, que Platão acha melhor. Esse aqui, então, seria o demiurgo antigo, né, o demiurgo que mantém, vamos dizer assim, essa relação estrutural, que não é da época de Platão. Então, esse seria o demiurgo que mantém, vamos dizer assim, uma proporção icástica. Ou, segundo Schur, esse aqui seria a proporção icástica, ou seja, não é aquilo que é uma cópia. Vocês estão vendo aqui essas medidas todas do cânon de Policleto? Ou seja, é uma espécie de mensuração da forma que mostra, vamos dizer assim, a proporção tal como ela é em si mesma, porque depois as coisas são aparência, como o corpo aparece para nós é uma outra coisa, né? Mas o corpo em si mesmo, na sua estrutura real, entre aspas, verdadeira, ele teria toda uma mensuração, que pode ser essa ideia do Policleto, de que as coisas estão todas na sua, como ele diz assim, Platão diz exatamente assim, as suas relações exatas de largura, comprimento. O que são relações exatas para o Platão? A gente entende como uma cópia real, mas ele pode estar muito mais dizendo por uma cópia, entre mil aspas, ideal. Aqui a gente já estaria aqui no Policleto, enfim, e aqui a gente já estaria indo para esses artistas que são o demiurgo num, né, os demiurgos contemporâneos, modernos. Vocês percebam, então, que já existe uma espécie de movimentação no tecido, no braço, quase como se você quisesse captar a passagem do tempo, né, dessas figuras. Vocês percebem uma movimentação bem maior, né? Aqui também. São todas cópias romanas, tá? Isso vocês vão também notar. Aqui você perde esse hieratismo, mas na pintura isso é mais evidente. Aqui é como a pintura seria. Aqui uma Coreia, né? Pintada como elas eram originalmente. E vocês já viram, tal. Isso aqui seria atribuído a Polignoto. Polignoto, então, seria esse artista. Um artista, então, que usa a imagem como se fosse uma espécie de inscrição. Vocês percebam aqui que é um lineamento, não tem claro e escuro, né? Assim, eu não acho que isso aqui é real. Isso aqui é, na verdade, na ideia de Platão, icástico em que sentido? Porque não me engana do que é. Está simplesmente narrando uma cena. Agora, se você aqui também seria atribuído a Polignoto, né? Enfim, esse tipo de pintura que é uma pintura quase como uma espécie de inscrição sígnica. E aí a gente vai para as pinturas que seriam, entre aspas, é claro que a gente não tem as pinturas da época de Platão, mas que seriam as herdeiras da pintura de esquiografia. A esquiografia, ela indica, vamos dizer assim, algo que não está lá. Por exemplo, eu vou botar aqui para vocês, essa ideia, eu ponho o dedo, mas vocês não veem, né? Essa ideia, por exemplo, dessa perna, vocês veem que tem 3 cores, tem um mais claro, um mais escuro ainda, que dá a ideia de que aqui nessa pintura que é chapada, eu tenho volume pela luz e sombra. Então, isso aqui é esquiografia. É a grafia da luz e sombra, que ao invés de grafar algo chapado assim, faz para mim, para o espectador, uma simulação de terceira dimensão. E eu vou mostrar aqui as casas de Nápoles, né? Enfim, aqui, por exemplo, aqui é bem claro essa questão. É uma espécie de engana-olho, porque vocês veem que essas arquiteturas pintadas, elas criam uma espécie de vertigem, percebe? Inclusive a pintura de mármore na parede, vocês estão vendo que vertiginoso. Então, essa ideia, para Platão, é produzir um fantasma, porque essa terceira dimensão não está aqui. E também é um pouco cenográfico, né? Então, os cenários de Apolodoro seriam a origem desse tipo de pintura, que é uma pintura fantástica. Aqui, a pintura que eu comentei com vocês, né? Que essa coluna, você tem um espaço atrás, ó, vejam aqui em cima, nessa espécie de prateleira aqui, vocês percebem? Que simula que é uma prateleira na parede com algo em cima, com um jarro em cima, mas tudo isso é pintado. Então, é uma espécie de simulação de terceira dimensão. Aqui também, né, essa pintura romana, vocês percebam, né, inclusive essa ideia que é meio modular, né, de espaço. Olha aqui,
Tá vendo? Um tom mais escuro, um tom intermediário e a luz. Você simula pela esquiografia, pelo claro e escuro, pelo jogo de luz e sombra, uma espécie de volume que não está aqui. E que não está em polignoto. Essa aqui também é uma pintura romana. E então, aqui é bem claro isso, né? Se é uma xênia pinturas que se pintava nas salas de visita. Então, não sei se ajudou, mas depois eu coloco esse PowerPoint mais bem comentado. Ajudou muito, obrigado. Que é um pouco essa ideia, assim, na verdade é uma aposta do Schulz e do Florienski, de que Platão, quando ele fala dessa pintura fantástica, ele está falando de esquiografia. E quando ele fala de pintura icástica, ele não está falando de cópia do real, ele está falando dessa questão do Policleto, de uma cópia daquilo que é uma essência, a essência da estrutura das coisas, da geometria das coisas, da mensuração de todas as coisas, como as coisas são na sua estrutura verdadeira, e não como elas aparecem para a gente. Então, essa questão que aparece muito claramente no Platão, entre o que é antigo e o neoi, os novos, né? O num, o de hoje em dia, e sendo como uma ideia de decadência, né? Você manda a verdade passear para se lançar a uma espécie de pintura ilusória. É uma pintura fantástica. Você tenta captar o fantasma, inclusive naquelas esculturas que você tenta captar a passagem fantástica, o fantasma da passagem do tempo. Né? Então, é um pouco essa a ideia que estaria por trás da questão do Schur. É uma aposta, tá? Assim, isso não está no texto do Platão. O Schur também tem uma nota que é muito interessante, que no Renascimento havia uma tópica, um lugar comum, que dizia que Platão era pintor. O pintor que se odeia, né? Porque só fala mal da pintura. E o Schur diz, talvez ele até fosse realmente, porque realmente ele era um grande conhecedor de técnicas pictóricas do seu tempo. Por exemplo, a esquiografia. Ele faz uma crítica, mas é uma crítica de quem conhece, de conhecedor. Né? Como a gente aqui, por exemplo, eu começasse a falar do impressionismo ou do expressionismo, porque eu conheço esses movimentos, né? Enfim, de alguma forma, você está dentro de uma técnica. E ele usa, portanto, segundo o Schur, né? Platão usaria essa metáfora, né, deslocaria a pintura para falar do sofista por um conhecimento intrínseco a esse modo de grafar, né, de grafé, que é a zoografia, né? A zoografia é a pintura de todas as coisas da vida, né? Ou a esquiografia, que é a grafia pela luz e sombra. Então, essa seria a questão que teria nessa divisão de mímese cástica e mímese fantástica, que é tal como aparece no sofista. Então, não é que a mímese é sempre condenável. Existem mímeses mais próximas da verdade e aquelas que nos enganam. E aqui no sofista ele diz, existe algo que fica próximo a uma inscrição, uma pintura que não engana. E existe essa pintura que se lança a uma ilusão. Desse sofista, a gente pode ir então para o livro 3 do Platão, que eu nem vou comentar muito especificamente, porque está bem comentado no vídeo sobre Aristóteles. No livro 3, Platão vai dizer exatamente a mesma coisa. Espera aí que alguém está entrando. Em relação à mímese do poeta. Ele vai dizer que o poeta pode mimetizar o seu objeto, ou dar a ver o seu objeto. Na verdade, ele vai separar a mímese. E aí, tudo bom? A mímese da narrativa em um modo diegético e um modo mimético. O modo diegético, e aí é que eu quero indicar para vocês os textos do Jacinto Lins Brandão, que estão todos na plataforma lá, e que ele vai, essa palavra diegeses, ela veio do âmbito jurídico, narrar aquilo que foi. Tá? Então, é uma narrativa. E não é mimético, porque no âmbito jurídico você dá um testemunho, você diz o que você viu, e você diz na sua voz, né? Você testemunha alguma coisa, num certo sentido. E existe o modo mimético. E Platão vai dizer, e vocês vão ver isso muito claramente no vídeo, que o poeta pode se valer dos dois. Né? Ele pode se valer de um modo que é narrativo e de um modo que é imitativo. Qual que seria o modo narrativo? Ele fala, aí ele vai citar, vocês vão ver lá no vídeo. Ele faz dois exemplos do Homero, o Sócrates, do Platão. Homero
falando sobre Crises, falando sobre o velho Crises, como Homero. Então, o poeta falando, dando o seu testemunho de uma personagem, ou o poeta imitando a voz dessa personagem. São os dois modos. Queria que vocês percebessem que o que o Platão está fazendo é tentar classificar modos de imitar. Não é tudo igual. E não é só o que, mas como. Né? Não é só o logos, mas a lexa, a elocução. O como as coisas vêm a ser. E isso é muito importante porque, na verdade, a poética de Aristóteles, ela vai se desenvolver exatamente nesse terreno, que é o terreno aberto por essa classificação platônica de modos diferenciados de fazer ver uma imagem, que pode ser pictórica, escultórica, poética, pode ser música, pode ser dança, mas há vários modos, vários meios e várias eleições dentro desse modelo. No livro 3, que é o livro em que ele expulsa os poetas, né, ele fala para colocar guizos e fitas na cabeça do poeta e colocar-o para fora da cidade, como se ele fosse uma espécie de farmaqueus, né, uma espécie de bode expiatório. Você é ótimo, você é genial, mas vai para fora, né, sai daqui. Você vai, fantasia o cara e põe ele para fora da cidade. Então, isso está no livro 3. Só que nesse mesmo livro 3, ele diz qual é o modo de mostrar mais indicado? Aquele que é mimético, que eu imito a voz de Crises, que eu imito a voz de Agamenon, que eu imito a voz de uma mulher, de um escravo, que eu me rebaixo, portanto, a vozes que são inferiores, no caso de imitar pessoas viciosas, ou aquele modo em que eu narro, como poeta, como aquele que está dizendo, essa pessoa viciosa, essa mulher, estou falando isso porque também, assim, você se colocar no lugar de uma mulher não era uma coisa legal, vocês sabem que os atores, às vezes, eram homens, né, enfim, machismos à parte, mas, assim, você não precisa se mover, porque você narra de fora, você continua mantendo a paternidade da sua palavra para dar a ver, como testemunho, essas outras personagens, então você não se corrompe. Essa forma de mostrar que não é mimética, é diegética, é melhor. É um pouco o que o Platão diz. Só que ele diz isso, e isso é legal, num modo que é o contrário disso, né? É se colocar nas vozes, né? Porque você está ali numa multiplicidade de vozes, que você tem o Sócrates, Glauco, Trasímaco, ou seja, ele diz que o melhor modo é narrar, não narrando, mimetizando. Embora, é claro, há uma distinção aí dessa mímese. Depois vocês vão ver, isso eu vou trazer para vocês no último vídeo desse módulo, como Benjamin retoma exatamente essa questão. Ele diz que a questão do teatro moderno, teatro contemporâneo, é menos aristotélica e mais simular um diálogo socrático. Ou seja, colocar uma questão e inventariar as situações, do que reproduzir situações prontas na frente do espectador. Isso é bem interessante, que vocês vão ver depois, em relação ao teatro do Brecht, mas que vale também para o nosso contexto aqui, para entender esses deslocamentos. E aí eu queria ler com vocês, já para introduzir a questão do Aristóteles, esse trechinho que eu coloquei lá para vocês eu não coloquei na plataforma, eu posso até colocar se vocês quiserem, mas é só esse quarto aqui, tá? Essa quarta parte do da interpretação, ou o peri hermeneias, né? No da interpretação, Aristóteles vai fazer o quê? Ele vai classificar não só o que se diz, mas como se diz. E cada modo de dizer, inclusive o modo filosófico, tem uma função. Então, eu não pergunto mais para a poesia, como faz Platão, se ela é da ordem do verdadeiro ou falso, porque ela não é. Ela não é da ordem do verdadeiro ou falso, porque ela não quer ser. Ela está em uma outra dimensão, é outra coisa. A ordem do verdadeiro ou falso, que é lógica, é a ordem da filosofia, da ciência primeira, mas não da poesia. Portanto, eu não pergunto para a poesia, ou para a ficção, ou para a pintura, se ela é verdadeira ou falsa. Exatamente porque, na classificação dos dizeres, que vocês vão ver aqui da interpretação,
eu estou separando os modos de dizer e aquilo que eles atingem. E eu vou ler aqui. O discurso é um som articulado e significativo. Uma de suas partes separadamente é significativa como expressão, mas não como afirmação ou negação. A afirmação e a negação são um modo do logos. Digo, por exemplo, que a expressão homem significa alguma coisa, mas não que é ou não é. Quando eu digo homem, eu não estou dizendo nada que é verdadeiro, nem nada que é falso. Estou simplesmente dizendo homem. Todavia, será afirmação ou negação se alguma coisa lhe for aposta. Ou seja, vocês percebem o que está acontecendo aqui. O homem é bípede, já é da ordem do verdadeiro ou falso. Por quê? Porque eu coloquei a palavra homem, sujeito, numa relação de predicação. Agora, só homem não é nem verdadeiro ou falso. Nem verdadeiro nem falso. Se eu disser sereia, eu não disse nem nada verdadeiro, nem nada falso. Agora, se eu disser a sereia tem rabo de peixe, aí eu já coloquei uma predicação nesse substantivo. Porém, uma sílaba da expressão homem não tem significado. Nem na expressão rato, só o to. Ou seja, é um todo significativo da língua. Mas é simplesmente um som articulado. Nas palavras compostas, a sílaba tem significado, mas não por si mesma, conforme já tinha dito. Todos os discursos, o logos, são significativos, não como ferramentas, órgão, mas, como já tinha sido dito, por convenção. Nem todo discurso é declamatório. Aí vocês viram até que eu risquei a palavra declamatório, e a palavra declamatório, ela, na verdade, é a palavra... eu não gosto da palavra declamatório, tá? Enfim, é uma questão minha. É a palavra apofânticos. Nem todos os discursos, nem todo logos é logos do verdadeiro ou falso. Tá? Então, nem todo o discurso é declamatório, nesse sentido que ele colocou aqui, que é a tradução dessa palavra apofântico, né? Assim, nem todo discurso, portanto, é da ordem lógica, a gente poderia dizer. Mas apenas aquele que subsiste o ser verdadeiro ou o ser falso. Você só pergunta pela verdade ou pela falsidade de uma frase, de uma sentença, se ela for da ordem declamatória ou apofântica, se ela for da ordem do verdadeiro ou falso. Eu não pergunto se homem, trireme, sereia, bode viado, que são os exemplos dele, são verdadeiros ou falsos. Eu só pergunto se isso estiver colocado numa ordenação que é lógica, que é da ordem da predicação, que é, portanto, um tipo de discurso. E aí ele continua. Com efeito, o ser verdadeiro ou o ser falso não subsiste em todos os modos do logos. Por exemplo, a prece é discurso, né? Um peã é um discurso, um hino é um discurso, só que não é nem verdadeiro nem falso. Uma prece não é nem verdadeira nem falsa. Deixemos os outros discursos de lado, pois o exame deles é mais próprio da retórica e da poética. Porém, o declamatório é próprio desse estudo. Então, este estudo aqui é o estudo do órgão da ferramenta, da linguagem apofântica, da linguagem do verdadeiro ou falso. E em outros dois lugares, ou seja, o que ele está fazendo? Ele está cortando. Eu vou estudar outros modos de discurso, o modo do discurso retórico e o modo de discurso poético. Esses dois discursos, o retórico e o poético, não têm como função serem verdadeiros ou falsos. E aí ele vai dizer, depois desses discursos, o discurso retórico, por exemplo, ele tem como fundo a persuasão. Ele é um tipo de discurso em que não é a verdade ou a falsidade que estão implicadas, mas sim se eu convenço ou não pelo argumento, né, pela força do argumento e da construção. É um modo do discurso. E a mesma coisa eu vou dizer dos modos poéticos. Os modos poéticos, eles não são nem verdadeiros nem falsos. Então ele vai dizer aqui, você tem aqui, nesse capítulo, 3 modos do logos: o apofântico, o retórico e o poético. O apofântico é o logos do verdadeiro ou falso, é o logos da lógica, da ciência, né? Então, é o modo da ciência. Então, eu não pergunto se a peã, se a prece, se o hino é verdadeiro ou falso. Ah, mas esse hino é verdadeiro?
nós fazemos isso porque nós somos positivistas, tá? Mas ele mesmo está dizendo, nós não fazemos isso. Você tem um logos que é retórico. Esse logos retórico, ele tem como função a persuasão, a peitó, né? Peitó é uma deusa, uma divindade na Grécia, né? A peitó, ela é aquele modo da doxa que tenta mover pela doxa, porque a doxa não diz a verdade, ela pode dizer a verdade ou a falsidade, o ânimo do seu ouvinte, depois toda a retórica que vai se construir no discurso latino. A retórica, ela pode ser ela é persuasiva, ela pode ser deliberativa, judicativa ou epidítica. O deliberativo e o judicativo, vocês entendem, né? E o epidítico é o discurso mostrador, é aquele discurso do verdadeiro, não é o discurso do verdadeiro ou falso, é o discurso do feio e do belo. É o discurso epidítico. Então, o discurso epidítico, ele tenta mostrar algo belo, algo feio, enfim, ele não tem também nenhuma verdade ou falsidade. Depois vão virar gêneros, tá? Gêneros retóricos. E, por fim, a gente tem a poética, que vai se dividir, por sua vez, em modos como o trágico, o cômico e o épico. E é isso que a gente vai ver naquele videozinho que vocês viram. Na poética, só voltando, ele vai cindir também, vai classificar os modos da mímese, só que não como em Platão. Ele vai dividir segundo os meios, que é o som, a cor, a palavra, então, a pedra, enfim, o que eu uso para produzir essa mímese. Pintura, eu uso cor e desenho. Se é música, eu uso som. O objeto, e aí vocês vão ver lá no vídeo qual é o problema desse termo, eu preferi dizer a eleição dos traços de mímese. Eu posso eleger, imitar pelo melhor, pelo pior ou pelo igual. Quando eu vou imitar uma pessoa que eu quero que ela pareça degradada, eu vou imitar os seus piores traços, que é o que, por exemplo, o Platão faz quando ele imita o Hípias, como eu falei para vocês. Ele pega todos os traços de arrogância, de vaidade, de pavoneando, assim, e acentua. Só terminando aqui, que eu já passo a palavra, e você também pode imitar segundo os modos, que é o modo que pode ser narrando ou dramatizando, diegese ou mimese, que vão ser os gêneros comédia, epopeia ou tragédia. Fala, Anderson. Professora, aqui nesse trecho da interpretação, a senhora leu como declamatório. Isso. Não é? Mas, na verdade, está escrito declaratório. Ah, declaratório, tá, desculpa. E, assim, o sentido é um pouco diferente, né? Enfim, não, mas... declaratório seria alguma coisa, assim, relativa a uma afirmação, né? E então, declamatório mais a ênfase, não, eu declamei a poesia e tal. Sim, eu fiquei meio confuso, então, se haveria uma diferença muito grande na interpretação do na trecho, verdade, assim, eu li... se a gente trocar um pouco. Não, ótimo que você me lembrou, porque eu li declamatório, mas eu tenho uma crítica à palavra declaratório mesmo, porque declaratório, para mim, aponta para esse gênero mostrador, que é o epidítico. É exatamente a minha questão. Que simplesmente declara. E declarar, eu acho, não é colocar na ordem do verdadeiro ou falso, né? Enfim, então, porque o epidítico, da epideixis é isso, né? Mostrar, né? Então, por isso que eu não gosto muito dessa tradução. Mas, desculpa, não é declamatório. Declamatório seria próprio da retórica, né? Mas seria uma forma de elocução. É declaratório, mas eu assim, não gosto dessa tradução, embora, claro, o tradutor é um ótimo tradutor, tá, esse aqui. Mas, assim, eu acho que, para mim, que sou mais estudiosa desses gêneros epidíticos, tal, causa uma certa confusão, exatamente porque epidítico é isso, né? Mostrar, né? Enfim, aquilo que mostra. Quando você mostra alguma coisa, algo feio, algo belo,
você declara, né? Você não está dizendo que isso é verdadeiro ou falso, num certo sentido. Mas é isso, obrigado. Eu que nem percebi que eu falei errado. Mas é declaratório, né? Não declamatório, exatamente. Mas eu prefiro, não sei qual palavra eu usaria, mas o termo aí em grego, que é o apofântico, é exatamente esse logos do verdadeiro ou falso. Professora, essa questão do epidítico, assim, ele poderia se confundir com a mimesis, daquela mimesis que você procura reproduzir exatamente o que a pessoa está dizendo, a entonação, sem carregar nas tintas ou sem você... Aquela que é fiel. Então, o gênero epidítico é um gênero da retórica. Da retórica. E esse modo, vamos dizer assim, de você formar uma personagem, já é um modo da poética. Porque eu estava pensando assim, quando você faz a mimesis e você reproduz exatamente aquele personagem, então você está oferecendo ao seu interlocutor, seu espectador, uma visão que, é claro, que não é fiel porque é uma pessoa imitando, mas assim, a mais aproximada possível da realidade e deixando de mediar a coisa, procurando deixar para o espectador fazer o juízo. É que eu me preocupo muito com essas questões, sabe, da retórica, do discurso que rouba a razão das pessoas e tem esse condão aí de mudar uma decisão, mudar um pensamento racional, claro. O discurso é uma coisa muito perigosa. Dizia o outro que o cabra que sabe escrever bem, devia ter porte de arma, né? Assim, equivalente ao porte de arma. Então, na verdade, acho que é uma coisa interessante. A gente não vai tratar da retórica, mas talvez, eu não conheço muito retórica, né? Mas talvez fosse um curso bem interessante. Quem está trabalhando muito com isso agora é o professor André Muniz, inclusive em estética. A retórica que vai nascer aqui com os gregos, com os sofistas, tal, depois ela vai se transformar com os latinos numa arte que vai vamos dizer assim, se misturar muito com a arte da literatura. Então, vão se confundir muito mais essas coisas. Aqui a questão da retórica, que eu acho que é muito interessante que você falou, é que a retórica ela é a linguagem da polis, da política. Né? Assim, a política também, num certo sentido, não é da ordem do verdadeiro ou falso, ela é da ordem desse jogo discursivo, que é um pouco essa ideia grega de que eu tenho sim a verdade, eu tenho acesso à verdade por um modo de dizer o ser, né, como vai dizer depois o Aristóteles, mas eu tenho esses modos intermediários, que isso também aparece no Platão, em que a opinião, a doxa, ela tem uma função, né, então você desloca, assim, agora, claro, a gente tem que sempre pensar, por exemplo, quando você vai falar do gênero judicativo, do gênero deliberativo, da retórica, que você está usando esse discurso retórico de convencimento num sentido não de engano, você não está querendo enganar ninguém, você não está querendo produzir dolo, né, nesse sentido, né? Mas, por exemplo, se você pegar um discurso político, vou pegar um exemplo bem assim, apologia de Sócrates, que é um julgamento. Você tem ali opiniões, discursos contrapostos, né? Que, claro, pelo próprio discurso e pela montagem do discurso, você percebe que, né, o Sócrates tem razão, vamos dizer assim, ou você se colocaria do lado dele, mas aqui é móvel, eu não tenho ali um conceito de verdade. Inclusive, o Sócrates diz no final, a verdade a deusa pertence, né? Aqui não é o que está a questão aqui. Aqui nós estamos num outro tipo de jogo. E é muito interessante essa divisão, né, dos jogos. E a retórica, que a gente entende a palavra retórica como engano, porque também a gente é um pouco platônico, né? O retor é o sofista, né? Só que a retórica romana, a retórica latina, Cícero, os grandes oradores, eles eram grandes homens
da civitas, né, da civilidade, da noção de homem público, nesse sentido político. É uma invenção também que está se criando aqui, nessa separação. É interessante porque aqui, para o Aristóteles, a poética, que é a criação da mímese, da tragédia, da comédia, está separada da retórica. Depois, a retórica vai ser muito incisiva, ela vai ser o gênero epidídico é um gênero artístico, depois, né? É um gênero retórico de arte. A equifrases, que é um gênero também que é uma espécie de descrição ornada, que faz ver pela palavra, são modos retóricos, são exercícios da retórica, né? Assim, que vão se desdobrar desse texto do Aristóteles. Seria bem interessante se a gente tivesse mais tempo de estudar, por exemplo, os latinos. Eu não conheço também, mas seria muito interessante, né, a retórica latina, e como isso se desdobra, né, porque isso vai depois se desdobrar na Idade Média, até praticamente a modernidade, quando a gente perde a chave retórica, e a retórica passa a ser um discurso convencional vazio, ela vai ser, assim, moduladora de modos de deliberar, de julgar, de fazer ver. Então, isso é muito importante, eu acho, também, né? Legal. Legal, professor. Obrigado. Imagina. Então, gente, agora eu acho que, assim, se eu continuar, eu vou entrar um pouco no que está já lá no vídeo, tá? Que eu acho que está bem mais claro ali no vídeo, porque eu dividi o texto do Aristóteles em várias partes, partindo, vamos dizer assim, desse campo aberto pelo Platão no livro 3. Então, eu começo do livro 3 e vou do livro 3 para a poética. Mostrando também como na poética todos esses cortes. E na poética, vocês já devem ter visto no Nome da Rosa, né, que fala que o livro da comédia que eu vou tratar em outro lugar, e ele não trata nunca, e aí fica todo o Nome da Rosa construído em cima da ideia de um livro da comédia que Aristóteles teria escrito, que teria se perdido. Não sei se vocês viram esse filme ou leram esse livro. Viram? Vale a pena, é legal. Então, assim, é exatamente isso que Aristóteles vai fazer. Ele vai dividir comédia é isso, epopeia é isso, a épica é isso, e a tragédia é isso, e aqui eu vou me dedicar à tragédia. Aí ele vai falar da tragédia mais especificamente. Então, a tragédia vai ser o centro, vamos dizer assim, do livro, e aí eu tento comentar um pouquinho com vocês ali no vídeo, e aí é pouco isso que eu ia falar para vocês. O vídeo tem meia hora na parte maior, depois tem um pedacinho que fica sobrando, que são 6 minutos, que era para ser mais longo, mas eu retomo com vocês, porque na verdade era a ideia de ler com vocês uma das tragédias que Aristóteles considera exemplar, vamos dizer assim. Inclusive porque eu acho que é um modo interessante de ler, ao contrário, você lê da tragédia para a poética, né, as tragédias que já existiam, para como Aristóteles entendeu essas tragédias, porque suspende um pouco uma ideia de que o que Aristóteles fez foi uma normativa, ele criou uma receita para fazer tragédias. Ele não fez isso, por quê? Porque ele viu as tragédias que ele tinha à frente dele e tentou compreendê-las no seu movimento. Por isso ele pega o Édipo, ele critica a tragédia Medeia, que eu vou falar para vocês também por quê, porque tem o dispositivo do mecané, que é o deus ex machina, né, na tradução latina. Então ele tenta pensar no que existe, então é como fazendo assim uma analogia bem anacrônica, mas ele não é ele não está fazendo uma preceptiva, ele não está escrevendo uma normativa. Ele está, na verdade, fazendo crítica de arte, quase, em alguns momentos, né? Porque ele pega o que já existe e critica. E aí ele pega o Édipo como tragédia exemplar. Na hora que eu fui gravar o vídeo, tinha uma luz na minha cara e não conseguia ler, porque eu tinha marcado no texto para ler os trechos. Eu não consegui ler, aí eu fiz só uma fala assim, blá, 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 e ficou fechado. Mas aí a gente volta e eu leio com vocês a tradução que eu tenho aqui do Édipo, que na hora eu queria ler ali, mas com aquela luz na cara não estava... O livro tinha ficado escuro. E aí, assim, eu improvisei numas, eu expliquei o que eu ia falar, só que eu expliquei de fora do texto. Eu acho que aí a gente entende muito melhor vendo a partir do Édipo. Se vocês quiserem ler o Édipo, é uma tragédia super legal, acho um texto, realmente é um texto muito redondo, é muito bem amarrado. Então,
Acho que é isso, não sei se vocês têm questões. Questão bem importante. Eu queria depois sugerir para vocês, aqui tem pouca gente hoje, mas eu queria sugerir para vocês um modelo de trabalho com as práticas pedagógicas. As práticas pedagógicas, eu gostaria que a gente fizesse uma análise de ideias de como a gente poderia atuar a partir daquela tópica imagens no mundo contemporâneo, nesse modelo à distância. Então, vocês podem me falar vários, olha, a gente teve essa ideia, a gente teve aquela ideia e tal. E aí eu tinha pensado em fazer isso, como eu queria que esse trabalho fosse em grupo, para dar tempo para todo mundo ouvir todo mundo, porque não tem nenhuma graça só eu ficar sabendo o que vocês estão propondo, né? Que a gente fizesse eu tinha pensado num formulário no Google para distribuir as turmas, para vocês se dividirem, e depois a gente faz grupos específicos, eu vou nesses grupos específicos para a gente produzir essas reflexões sobre como a gente poderia atuar. Eu posso dar algumas ideias, eu tenho lido bastante sobre isso, né, como atuações, não só atuações na pandemia, mas atuações diferenciadas, oficinas, coisas que a gente pode fazer na sala de aula, sem perder, é claro, o foco do que a gente faz é filosofia, e, portanto, o texto é importante sim, e a reflexão é importante sim, mas ter outros modos de acesso, né, outros modos de jogar com essa questão. Então, eu queria depois propor para vocês esse modelo. Eu vou fazer um formulário no Google, tentar dividir vocês em turmas, e aí a gente voltar a conversar, e aí eu quero marcar com vocês, não essa semana, mas talvez não a próxima também, porque eu tenho PIBID, uma sexta-feira para a gente conversar sobre isso, tá? Porque isso a prática pedagógica é sexta-feira, né? Vocês se lembram. Enfim, então, não sei se vocês têm outra ideia, se vocês tiverem outra ideia, porque eu fiquei pensando muito como fazer isso, e já é um modelo de pensar como fazer uma prática pedagógica, né, à distância. Foi o que eu pensei. Então, fazer assim, vou dividir vocês em grupos, e nesses grupos a gente vai conversando separadamente. Depois a gente faz uma apresentação coletiva desses grupos. Como eu acho que, não sei quantos alunos ainda estão frequentando, é um pouco isso que a gente vai fazer também, vou ficar sabendo disso quando a gente fechar esse segundo módulo, né, porque eu falei para vocês de fazer aquilo, pegar os fóruns, ver quem respondeu os fóruns, ver quem está entrando no espaço, e tentar conversar, não é assim, vou ver, você não entrou, tal, você está fora, não, vou conversar, olha, você está ainda frequentando, para a gente poder montar esses grupos, né? Senão a gente fica um pouco às cegas, né? Eu não sei quantos alunos estão frequentando, eu não sei muito bem como as coisas estão chegando em vocês, às vezes eu acho que estou falando sozinha, né? Como vocês sabem, mas... Então, não sei, é isso, assim, não sei se vocês têm alguma questão, e eu acho que vendo o vídeo, eu espero que as coisas fiquem mais claras. Fala, Jardim. Então, professor, a senhora já pensou um número de pessoas que seria por grupo? Olha, geralmente eu peço 5, mas aí o que acaba acontecendo? Eu divido a turma de 5, 5, 5. Aí tem grupos que tem 10 e tem grupo que tem 1, porque as pessoas não me respeitam, vocês sabem. É complicado. Não é de um jeito. Mas assim, é porque as pessoas às vezes são muito amigas e não conseguem se separar, tal, enfim. Mas assim, eu acho que muita gente vira meio jogral. E sozinho, as pessoas falam, eu quero fazer sozinho. Gente, eu e a torcida do Flamengo, todo mundo quer fazer sozinho, né? Porque é mais fácil, né? Mas por outro lado, e eu assim, tô falando até por mim, eu odeio trabalho em grupo. Mas não trabalhar em grupo tá matando o nosso departamento, para começar. Nosso departamento tá morrendo porque ninguém trabalha em grupo, né? Ninguém nem sabe o que o outro faz. Tem gente que acho que não sabe nem meu nome naquele departamento. Então, assim, cada um faz o que... Eu acho ótimo, liberdade, mas é uma liberdade levada a um extremo que você perde a estrutura. E na sala de aula de ensino médio, isso é mais problemático, né? É mais problemático. Se você não consegue trabalhar em grupo. E trabalhar em grupo, vocês sabem, né? É a pior coisa que tem, né? Você tem que ceder, tem que aprender a modular. Então, por isso que eu queria participar um pouco dos grupos, porque tem sempre aquela figura que é mais assim, que quer coordenar tudo, então a gente tem que tentar modular essas coisas, porque isso tudo é um aprendizado, eu acho que é o grande aprendizado de prática pedagógica, é aprender a pensar a escola como um projeto, então como um todo,
E não só, é a disciplina de filosofia. Eu vou lá, dou filosofia e vou embora. O resto da escola está caindo aos pedaços, não tem merenda, não quero saber. A gente tem que pensar a gente faz parte de um todo. Então, se a gente conseguisse coordenar com a professora por exemplo, estou trabalhando com Aristóteles, eu posso me coordenar com a professora de português, por exemplo, né? Por exemplo. Ou não, sei lá, às vezes as pessoas não gostam. Mas, assim, eu posso me coordenar com o professor de matemática, sabe? A filosofia, ela perpassa todas as áreas. Ainda mais agora, né, que o novo ensino médio coloca que a gente não é uma área, né? A gente não é uma área, a gente é um eixo, né? Triste. É. Mas entendi. Então, 5 pessoas por grupo seria viável, né, professor? Isso, se vocês já forem conversando, as 5 pessoas que vocês, claro, vai ter que ser um pouco as pessoas com quem vocês têm afinidade e conversam, porque eu imagino que nesse mundo, assim, às cegas, vai ser muito difícil encontrar as pessoas. Mas por isso que eu queria fazer esse formulário e eu também ajudar a juntar esses grupos, sabe? No próprio, eu estava fuçando no Aprender, o próprio Aprender tem como fazer isso. Grupos, por exemplo, eu posso fazer uma chamada de vídeo só com alguns alunos, isso já especificando ali, fazer sei lá, se forem 5 grupos, eu consigo fazer 5 chamadas, já especificando, fazendo a sala para vocês e tal. E participando, claro, né? Eu vou participar dos grupos. Entendi, professora. Obrigadão. Mais alguma questão? Diga. Só isso mesmo. Obrigado. Eu acho que essa questão acho que você podia fazer os dois, né? Tipo, passar uma prova dissertativa para a gente, fazer individual, junto com esse trabalho de grupo também. Eu acho Não, que são as duas coisas, porque esse trabalho que eu estou falando das práticas é porque vocês têm que lembrar, assim, essa disciplina tem 6 créditos. Isso que a gente está fazendo aqui é a parte teórica só. E a parte prática? Eu não sei como os outros professores estão fazendo, falar a verdade, porque a gente realmente não conversou sobre isso. Mas todas essas disciplinas obrigatórias, elas têm 6 créditos e a gente tem que pensar alguma coisa que seja desse nível pedagógico, porque a gente está fazendo aqui é num nível muito teórico, né, assim, fazer essa interface pedagógica. Todas as disciplinas obrigatórias, elas têm essa interface. O TDE, ele vai passar uma prova por módulo, são 8 módulos, ele está indo dos pré-socráticos aos neoplatonistas, né, acho que até Agostinho ele vai, na política. E agora, esse trabalho seria a gente dar uma aula, como foi naquele curso de epistemologia? Isso. Como a gente está à distância, e isso está sendo um desafio para todo mundo, eu acho que a gente tem que pensar uma aula à distância. Claro, né? Porque não vai dar para fazer uma aula que não seja à distância. Pensar modelos, né? Então, assim... gente, até se vocês quiserem entrar, eu não sei como é que vocês veem o Aprender, porque eu vejo o Aprender, tem um monte de coisa lá, tem jogo da velha, tem forca, tô brincando, tá? Mas tem mesmo, tem joguinhos, tal. Eu posso tirar um print para vocês também pensarem, porque eu não sei, vocês não entram no mesmo Aprender que eu, né? Cada um entra no Aprender. Eu acho que até para facilitar os alunos, eu não sei se a turma concorda, mas eu acho que a gente podia fazer um grupo, elaborar uma das temáticas que você vem dando, cada um escolhe uma temática, ou algum desses autores você deu, a gente faz uma apresentação de PowerPoint, compartilha a tela e vai cada um dando um trecho. Eu acho que seria uma boa ferramenta. A ideia é que a gente trabalhe com... Porque na escola, no ensino médio, não existe... Eu quero entrar no meu grupo que ele está entendendo tudo dessa matéria. Já digo logo. Então, gente, mas assim, no ensino médio não existe, assim, Aristóteles, Platão, tal, existe estética, tá? Assim, é um grande conjunto. Então, a minha ideia era, assim, que a gente pegasse, sim, o que a gente está estudando, claro, mas que a gente tentasse alinhar essa questão à ideia de imagens contemporâneas, como eu tinha falado para vocês. Então, é um pouco assim, porque no ensino médio, embora, é claro, eu não, de forma alguma, acho que um aluno não deve saber Platão, não deve saber Aristóteles. Mas a gente tem que pensar de outro modo. Lá, claro, eles não têm um interesse que nós temos nesse tipo de leitura. Então, a gente tem que fazer uma mediação também de tentar fazer aquilo um pouco que eu fiz no primeiro módulo, de um certo atrito disso que a gente está estudando com questões que são...
que eles vão compreender de forma mais premente. Por exemplo, por isso que eu tinha puxado muito aquela ideia da iconoclastia, do iconoclasma. Como que a gente pega essa questão, que é uma questão que para eles eu acho que é muito forte, e eu fico até um pouco chocada, falar a verdade para vocês, como existe uma espécie de insensibilidade para isso que a gente chamou até alguns anos atrás de arte. Assim, realmente as pessoas não têm, não estou falando só os jovens, não, mas é uma coisa que realmente perdeu completamente o sentido. E isso é uma coisa que eu acho que é interessante pensar, não culpando ninguém e tal, né, falando, vocês são incultos, não, é o contrário disso. Tentar levar para eles, então, olha, tem esse quadro, né, a destruição das imagens, jogou a escultura dentro do lago, olha como esses autores também tinham críticas à imagem, entende um pouco essa questão? Mas fale, Anton, não te deixo falar. Um bicho aqui. Estão me ouvindo? De boas? Vai ter um bicho aqui, você tá ouvindo? Calma, bebê. Ai, caramba, saiu. Ai, Tadinho. ele vem no meu cabelo, porque uma vez veio uma abelha no meu cabelo, fica assim. Gravando isso. Porque ele tem cheiro de shampoo, eles vêm e fica tudo assim. Que medo. Por isso que eu não tomo banho. Também não, mas tomo. Mas é verdade isso, viu? Você tá esse shampoo super cheirosinho e vai andar na Asa Norte, encheu meu cabelo de abelha uma vez. Foi assustador. Mas você estava falando do aprender, enfim, eu acho interessante essa ideia de, tipo, trabalhar em grupo, porque parece mesmo que na filosofia, tipo, é um rolê bem solitário, assim, tipo, você faz o seu ensaio, você faz a sua tese, vocês fazem o seu escrito, a sua leitura, e é isso, sabe? Tipo, não tem muito espaço para interação nesse rolê, né? Tipo, por isso que eu acho que é interessante também estudar, fazer parte da licenciatura, porque tem um pouco mais esse toque humano, assim, de, tipo, interagir com outros seres humanos, que não tem. Porque filósofo não precisa, às vezes o cara é um grande filósofo e é uma pessoa, assim, intratável, normal, assim, tipo o Wittgenstein, que dava criança, né? Mas, assim, é um pouco... E aí, assim, mas voltando um pouco àquilo que o Pedro falou, mas continua tendo uma prova, que é a prova teórica, que é a individual, porque aí eu acho que é individual mesmo a questão, né? Então, esse que é o negócio, eu acho que a formação filosófica, em alguma medida, tem que balancear isso, tem que ter os dois, assim. E aí eu queria perguntar, já que você parece ver o aprender de um jeito diferente que nós, alunos, será que tem como, tipo, montar os grupos, tipo, sei lá, separa, assim, 5 grupos de 5 pessoas, e aí bota, sei lá, pessoa da chamada, número tal, sei lá, que nem professor de escola mesmo, só bota lá o nome e aí, sei lá, o resto vai se colocando nos grupos, sabe? Tipo, conhece essa pessoa mais ou menos, conhece essa pessoa mais ou menos, e a pessoa se coloca em grupo X, tá ligado? E por aí vai. Mas tipo aquelas coisas de escola, que era quando dividia o time de futebol, time de basquete, é horrível, porque aquela pessoa que ninguém gosta fica por último. Então, mas não é tão assim, porque, tipo, não tem aquele sentimento de, poxa, eu não tô no time de ninguém, então eu fui o último a ser escolhido. Eu fui o último, era sempre a última, gente. Não é que tem um líder escolhendo, as pessoas é que estão se colocando no time, entendeu? Pode ser, eu posso não tem alguém escalando cabeça, o time, né? as pessoas é que estão se escalando. É o guerreiro da turma, moleque. Tamo junto. Faz cabeça de área, assim, né? Tipo Libertadores, e aí vai juntando, né? Priscila, eu tive uma ideia da temática, cara. Eu acho que a gente podia trabalhar sobre os horrores do século XXI, essa questão da estética. A gente trabalhou muito essa questão aí na primeira parte, né, do horror, né, um momento pandêmico, sei lá, como a gente entende essa questão pandêmica por meio da estética, como isso tem sido representado politicamente. Então, eu acho que isso é legal, acho também legal porque, assim, a gente está fazendo aí uns experimentos, né, todo mundo está fazendo experimentos, a gente fez um experimento numa escola, embora eu não seja da área, tá, mas enfim, eu faço umas experiências, e a gente teve uma conversa, né, do grupo que montou a atividade, de evitar exatamente, foi bem no começo da pandemia, que era um negócio que estava muito, assim, né, tenso, de não pegar questões muito tensas, sabe? Porque a gente estava pensando assim, a gente não sabe com o que a gente está mexendo, né? Porque estamos longe e tal. Mas acho que a gente pode até conversar sobre isso, ok? Como
né, acessar essas questões com os alunos, né, assim, no sentido de que a gente não produza também mais estrago, né, do que ajuda. Eu tinha ficado muito interessada no começo da pandemia, mas isso não tinha nada a ver com estética, embora sempre tenha, né, mas com a questão, por exemplo, da noção de catástrofe, né, de onde que ela veio, aí eu descobri que ela vem do Lucrécio e tal, do cinema catástrofe, sempre pegando algum elemento, assim, que... Não que eu ache, tá, também, porque aquela assim, a gente pega uma coisa pop para fisgar. Não, é porque a filosofia, ela sempre se valeu. O Platão não está se valendo da pintura da época dele, que é a esquiografia. A filosofia sempre se valeu de objetos e temas que são da sua própria época, né? Ela Então, não está no vácuo, né? Por mais que tá às vezes ela pareça se colocar no vácuo, ela não é feita no vácuo. Não, tem toda a teoria da indústria cultural, enfim, então não é, eu acho que é muito pelo contrário, é fazer filosofia nesse sentido, né? Então pegar, sei lá, alguma coisa que eles estão vendo, pegar as coisas do Paz, né? Vocês sabem quais são os textos do Paz, né? Assim, não sei se tem algum que seria de estética, mas tem as imagens do Paz, né? Que eu fui até dar uma olhada o que tinha para falar para vocês se tinha alguma ideia, né? Que eles escolhem algumas imagens, alguns textos, né? Enfim. E a gente tem muita ideia de que, então nós somos professores de filosofia, a gente vai lidar com a apologia de Sócrates, com a carta Meneceu e só. Não, é o contrário que o Paz queria. O Paz queria que o professor de artes lidasse com Sócrates e a gente lidasse com o objeto de arte, sabe? Para fazer esse intercâmbio. E aí, só fechando mesmo aqui a questão, eu acho que depois eu vou convidar vocês, porque eu estou pensando em fazer pelo Departamento de Filosofia, a gente vai ter um desafio aí à frente, que é um novo ensino médio. Vocês estão sabendo que já foi votado, isso existe. E no novo ensino médio, já existem algumas escolas que são piloto. E no novo ensino médio, a filosofia não é uma disciplina. Então, a gente vai ter que entender, e aí o secretário do GDF está conversando com a gente, né, ele chamou alguns professores da filosofia para conversar, para explicar como é que a gente vai entrar no ensino médio. E a ideia não é que a gente fique de fora, é o contrário, que a gente fique por dentro de tudo, que a filosofia, ao invés de sair do ensino médio, ela seja a grande costura de todas as disciplinas. No sentido de que a filosofia tem a ver com matemática, ela tem a ver com biologia, ela tem a ver com história, ela tem a ver com português, ela é, não fazendo aquela ideia da rainha das ciências, mas ela é uma espécie de movimento, vamos dizer assim, de pensamento que está em todas as áreas. Então, de a gente ser uma figura-chave dentro desse novo ensino médio, mas para isso a gente precisa também entender um pouco o novo ensino médio, deixar as críticas de lado, porque, claro, que a gente vai criticar, a crítica ela faz parte do nosso trabalho, mas também tentar sair um pouco só dessa posição reativa. A universidade é muito reativa. E tentar dar um passo à frente, né? Olha, então vai ser assim, então a gente vai fazer isso, sabe? Uhum. Então, e eu acho que... uma vantagem da desgraça, né? Por aí. A gente tem que fazer alguma coisa do que está acontecendo. Vocês vão ouvir depois, o pessoal da pós tá se... A gente está chorando, porque a pós-graduação está praticamente sendo condenada a desaparecer, né? Por uma nova contagem de pontos aí de artigos e tal. Então, quer dizer, são coisas que ou a gente se mexe, ou a gente vai ficar também, né? Assim... Então, uma forma de se mexer nesse sentido, a Sara trouxe aqui essa ideia que eu achei interessante, de, tipo, fazer esse rolê meio que intercambiável com o pai, sabe? Tipo, coisas que estão sendo cobradas no pai e que, sei lá, tem terreno em comum, assim, com o que a gente está vendo aqui agora. E aí tentar fazer esse link. É uma boa forma de pensar isso. Na verdade, alguma daquelas imagens que eu trouxe lá para vocês naqueles primeiros vídeos, elas foram do Paz, não sei se vocês lembram. Eu lembro, a do Ekal foi... Da tela principal? Hã? Não. É porque eu acho que botaram você obrigatoriamente na tela principal, porque tem uma galera levantando a mão, e seria legal para ver a galera falando também. Eu não sei se foi a... Não sei, não fui eu, não. Quer que eu paro de me destacar, é isso? Pri, aquela obra que você colocou foi do Stravinsky, não foi? Se eu não me engano.
Do Stravinsky? É, que ela é uma obra do Paz, que eu me lembro. Eu acho que tinha alguma menção sobre ela. Ou foi no seu vídeo, ou foi alguma coisa no minicurso do Mário Pedrosa, eu não me lembro. Mas Kandinsky. Kandinsky, isso. Stravinsky é o músico. Então, eu acho que eu não coloquei o Kandinsky, não, mas eu coloquei, por exemplo, o Vicky Muniz. Ah, o Vicky Muniz, sim. Eu coloquei o Eckhout. Eu já fiz várias, assim, aqueles elementos de Brasília, né, já foi, porque as coisas entram e saem também, né, e como eu não sou mais do grupo, eu já fui do grupo de discussão do Paz, aliás, eu briguei com todo mundo, mas tudo bem, faz parte, né, mas assim, tinha várias pessoas da filosofia, tinha eu, a Cecília, o Basali, claro, né? Então eu era muito por dentro, eu sabia, porque inclusive algumas imagens tinha sido eu que tinha sugerido, né? Porque, por exemplo, eu sou contra a Frida Kahlo, né? Eu, assim, acho que Frida Kahlo deveria ser banida por um tempo, porque, tá louco, né? Tudo é Frida Kahlo. Eu tenho até camiseta da Frida Kahlo, na boa. E minha mãe faz Frida Kahlo de bonequinha, assim, bonitinho. Mas assim, vamos botar um retrato, vamos botar da Frida Kahlo. Eu falei, vamos botar de outra coisa? Sim, né? Porque tem 500 milhões de retratos, assim, mas assim, então, isso aí, parênteses, tá? Não tem nada a ver. Eu vi que a Frida Kahlo voltou. Mas, por exemplo, a Frida Kahlo, ela serve muito para discutir questões de gênero, né? E questões de gênero vão ser discutidas na arte, sim, mas vão ser discutidas na filosofia também, né? Ela tá lá, acho que por isso, né? Que é a questão do retrato, né? Sim. O Kandinsky acho difícil, mas, por exemplo, o Eckhout é da época do Descartes, né? Enfim, o Descartes ele foi soldado acho que um sobrinho ou tio, sei lá, do Maurício de Nassau que veio para cá. É um outro Nassau, mas acho que tio é parente. Então, quer dizer, são figuras que dá para você fazer uma contextualização de época, sabe? Assim, tem várias coisas que a gente pode fazer. É um pouco a ideia. Mas vamos pensando nisso, e aí eu vou fazer, então, essa ideia então, de fazer um Google Form, aí colocar uma cabeça de área ali, vocês se colocam, e as pessoas vão juntando, tá? Aí, quando eu tiver mais certo quais são os grupos, aí a gente também, eu falo com cada grupo separadamente, porque aí, por exemplo, o Pedro está com uma ideia, pode ter uma outra ideia, eu posso dar algumas ideias também. Gente, eu vou ter que fechar porque eu vou ter para outra aula. Diga. Sabe como é que tem sido como é que está a ementa curricular do terceiro ano, principalmente em filosofia? Olha, o que eu sei é que, por enquanto, não tem nenhuma alteração no currículo. As alterações, a gente votou já, né? Não sei se vocês estão sabendo. Mas elas não são para vocês, elas só valem para quem entrar depois, tá? Vocês entraram no currículo, vocês terminam nesse currículo. Ela tem algumas diferenças que vocês vão ter que fazer mais carga horária de pedagogia, e aí o que a gente fez para que vocês não fiquem 6 anos, 7 anos, tipo 8 anos, eu fiquei 8 anos na filosofia, fiquei 12 anos na USP. Vocês não ficarem 12 anos aqui que nem... porque eu sou lerda também, né, gente? Mas, assim, para vocês não fazerem como eu, para vocês não ficarem que nem eu depois, eu sou uma das professoras novas, mais velhas do departamento, né? Vocês sabem, né? Eu entrei mais velha que eu acho que todo mundo, porque eu era tia já, né? Quando eu entrei. Enfim, e já faz tempo, hein? Mas, enfim. Mas para vocês não ficarem 20 mil anos, se vocês não quiserem, se vocês quiserem, vocês ficam. A gente fez uma coisa de que a monografia deixa de ser obrigatória, tá? Faz quem quer, para a licenciatura. Como a maior parte dos alunos faz dupla cidadania, dupla habilitação, não faz muita diferença, porque vocês vão querer fazer bacharelado, aí vocês fazem a monografia, ela passou a ser uma espécie de coroamento do bacharelado, enquanto que o coroamento da licenciatura são os estágios. Porque a licenciatura faz as duas coisas, mas como todo mundo faz os dois, a diferença é mais para vocês não ficar assim, porque estava se estendendo muito no tempo, né? Mas, por enquanto, que eu saiba, a gente votou isso aí,
essa lei, essa regulamentação que a gente estava seguindo, a gente se atrasou um pouco para entregar, porque na UNB as coisas têm um andamento mais lento, né? São várias comissões, tá? Essa lei foi revogada e tem uma outra agora, então eu não sei como é que vai ficar. Mas para vocês eu acho que está tudo do mesmo jeito. Mas por quê? Qual que era a questão do terceiro semestre? Não, a questão é a gente pegar, de repente, o currículo do terceiro ano do ensino médio, ver o que é aplicado em filosofia e tentar fazer em cima disso, dos temas... do ensino médio daqui, do ensino médio, não nosso. Terceiro ano do ensino médio, para a gente tentar pegar em cima dos temas estudados na filosofia do terceiro ano, que já é voltada para o PAIS, e em cima disso a gente fazer esse... Então, o PAIS... para a parte estética. Então, o PAIS, ele acompanha o aluno. Então, tem o PAIS 1, o 2 e o 3, né? Sim. Então, tem o do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Mas isso eu acho muito complicado, porque, por exemplo, a gente está trabalhando no PIBID, né? Agora, a gente não tem nenhuma turma de primeiro ano, porque depende do professor. Então, quer dizer, a gente nunca sabe muito bem onde a gente vai se meter, né? E a grande diferença não é tanto o conteúdo, eu acho, porque tem uma diferençazinha e tal, mas é totalmente diferente. Aluno de primeiro ano de ensino médio e aluno de último ano de ensino médio é um planeta diferente. Uns são crianças e os outros já são adultos. Então é muito interessante ver essa passagem também, né? Assim, você sai assim de uma coisa quase... Eles estão entrando naquilo que a gente vai chamar de adolescência, juventude, né? Eles são criancinha mesmo. E aí, quando você chega no terceiro ano, eles já são praticamente vocês, né? Porque um ano depois eles vão estar na universidade. Então, é muito interessante, isso eu acho que é uma falha do nosso currículo, entender essa psicologia que está imbricada aí, né? São 3 anos, para nós, para mim, 3 anos não é nada, né? Velho é tudo igual. Mas para eles, esses 3 anos são uma diferença muito grande, né? Enfim. Mais do que conteúdo, é forma também, como você vai acessá-los, né? Uma coisa que dá super certo no terceiro ano, no primeiro ano, eu já fiz oficina no primeiro ano, mas é um negócio assim, que sai surdo de lá, um monte de gritando, uá! Mas assim, é legal, mas assim, é uma coisa diferente, você tem que pensar outras mediações. Agora, no terceiro ano, ao contrário, algumas coisas que a gente fez pareciam um pouco ingênuas. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso. E aí, assim, a questão que eu mais levantei nessa época, que a gente estava pesquisando essas coisas, foi não de forma ou de conteúdo, mas desse desenvolvimento dos alunos, que a gente fica muito escolar. Sabe, assim, de ou cobrar de um aluno, ou infantilizar um aluno, que já é adulto, ou cobrar de um aluno algo que é uma discussão a qual ele não está ainda adequado, né? Não é para ele não o sensibiliza. Então, acho que isso também são questões que a gente pode ver. Mas, gente, eu vou ter que desligar, porque eu tenho uma aula daqui a pouco. Tá bom. Boa noite, vou ver professora. se eu consigo desligar aqui, gente. Boa noite. Obrigado, gente. E não esqueçam que o fórum está lá. Boa noite, professora. Não esqueçam Acho do que o fórum. Jorginho Tá? Agora... Já passou já. O professor já tinha respondido. Valeu, Pedro. Valeu. E aí a gente vai botar então no fórum